Olá, meus queridos amigos programadores e programadoras, tudo bem? Vamos continuar agora com a prática de tabela hash linear. Vamos então hoje construir uma tabela hash que irá tratar as colisões percorrendo o vetor e procurando a próxima posição vaga para então inserir o elemento. Vamos programar? Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Bom, para iniciar então, lembrando um pouquinho daquela nossa teoria do vídeo de ontem, qual a primeira coisa que a gente precisa fazer? Definir o tamanho da nossa tabela. E aí, qual que é o conjunto de elementos que nós teremos para trabalhar? Bom, eu vou fazer uma tabela pequena, eu vou inserir 10 elementos. Então, recordando o que nós vimos ontem. Se eu vou inserir 10 elementos, então 10 vezes 2, 20. Qual o número primo mais próximo do 20? Eu vou pegar 19. E aí eu vou criar uma constante com esse valor. Como que a gente cria uma constante em C? Jogo da velha ou cerquilha, define, damos um nome para essa constante, eu vou chamar de M, e atribuímos um valor. Perceba que não tem o sinal de igual, o sinal de atribuição. Então, essa nossa constante que armazena, ou constante que armazena, não porque não é uma variável, constante que representa o tamanho da tabela. Então, essa constante M, ela possui aqui o tamanho da nossa tabela. Para diferenciar um pouquinho, eu não vou fazer simplesmente uma tabela de números inteiros, eu vou criar aqui um tipo pessoa. Então, typedef struct, vou chamar esse tipo de pessoa. E aí, quais os atributos ou quais características essa pessoa possuirá? Um código, ou vamos alterar para matrícula. Então, cada pessoa terá uma matrícula e um nome, que pode ter até 50 caracteres. Então, a nossa tabela hash será desse tipo pessoa. E aí, qual será a nossa chave? A nossa chave, tanto para inserção quanto para busca, será a matrícula. E eu vou gerar aqui aleatoriamente essas matrículas para a gente poder testar. Então, a gente vai continuar trabalhando com números inteiros. Porém, o nosso vetor será do tipo pessoa. Agora eu vou criar aqui a nossa tabela propriamente dita. E aí perceba que a nossa tabela vai ficar fora do main, ou seja, a nossa tabela será uma variável global. Então vamos criar a nossa tabela aqui. Tipo da nossa tabela, pessoa. Vou dar um nome de tabela hash. Qual será o tamanho? O tamanho é a nossa constante M. Então, feito isso, eu tenho um vetor de tamanho M, 19, do tipo pessoa. Agora, tem um passo extremamente importante aqui que talvez não ficou claro na explicação teórica de ontem. Se vocês se recordam, quando a gente vai fazer a inserção de um elemento, nós utilizaremos aqui um número, a matrícula, para gerar uma chave. E aí nós vamos na posição do vetor e verificamos, está vazio? Como que nós vamos saber se essa posição está vazia? Então, nós vamos fazer aqui um procedimento que eu vou chamar de inicializar tabela, como a nossa variável global tabela. Como a nossa variável tabela é global, eu não preciso receber nenhum parâmetro. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu preciso percorrer a nossa tabela. Então vou fazer um laço, um comando de repetição, que vai de 0 até menor que o tamanho da nossa tabela. Incremento de 1 em 1. E aí o que eu vou fazer aqui dentro? Eu preciso acessar cada posição da minha tabela. Então, tabela hash na posição i, ponto. Eu não disse que essa nossa tabela é de pessoas, então perceba que cada posição da nossa tabela permite um número e permite um nome.
Então eu vou dizer que matrícula é igual a -1. Então toda vez que eu chegar numa determinada posição da minha tabela, verificar a matrícula e essa matrícula for -1, significa que aquela posição está vazia, eu não coloquei ninguém ali ainda. Então vamos colocar um comentário aqui para deixar bem claro isso. Então inicializa a nossa tabela com o valor de código -1. Então esse procedimento ele tem que ser chamado no início, antes de qualquer busca ou qualquer inserção. Senão eu vou ter um loop infinito. Como que eu vou descobrir qual posição está preenchida e qual posição ainda não está preenchida? Uma outra forma de fazer isso aqui, claro, você poderia criar uma tabela do tipo pessoa, mais uma tabela que armazene um ponteiro para um tipo pessoa. E aí em cada posição receberia null. Então o null significaria que aquela posição está vazia. Mas aqui nós não vamos mexer com ponteiro, pelo menos por enquanto não. Agora nós precisamos construir a nossa função de espalhamento. Função de espalhamento. Lembrando, o que é a nossa função de espalhamento? A função de espalhamento é a função que vai receber a matrícula e vai gerar um código dentro do nosso vetor para salvar esse elemento pessoa. Então, essa função vai retornar um inteiro. E eu vou chamar essa função de gerar código hash. Você pode dar aí o nome que você quiser. E aí aqui sim nós precisamos receber um valor, um parâmetro. O que nós vamos receber aqui? Eu vou chamar de chave. Essa chave vai ser a matrícula. Toda vez que eu for inserir uma pessoa, eu vou pegar a matrícula desse aluno ou dessa pessoa, vou mandar para cá e baseado nessa matrícula nós vamos gerar um código de acesso no vetor e vamos retornar para quem chamou a função. E aí, lembrando, a nossa função de espalhamento ela é bem simples. É o resto da divisão dessa chave pelo m, que é um número primo, é o tamanho da nossa tabela. Então perceba que é uma função bem simples, uma única linha. Eu recebo a chave e retorno o resto dessa divisão de chave por m. Então agora vamos fazer propriamente o nosso procedimento para inserir uma pessoa na nossa tabela. Como que será esse procedimento? Eu não vou retornar nada. Se você quiser alterar e retornar alguma coisa para identificar sucesso ou fracasso, fica a seu critério, a sua escolha. Nesse caso aqui, eu não vou retornar nada. Vou chamar de inserir. E aí, eu não quero receber nada como parâmetro. Quando chegar aqui dentro, eu vou ter uma pessoa, mas eu quero que essa pessoa não seja preenchida aqui dentro e nem quero receber essa pessoa como parâmetro. Como que eu faço isso então? Vou momentaneamente parar a construção desse procedimento aqui, vou voltar aqui em cima e vou criar uma função para pedir do usuário para ler do teclado os dados de uma pessoa, preencher e retornar essa pessoa. Então, uma função para ler e retornar uma pessoa. Então, tipo de retorno, pessoa. Vou chamar de ler pessoa. Não preciso receber nenhum parâmetro. O que eu vou fazer aqui dentro, então? Criar uma variável do tipo pessoa, que eu vou chamar de P. E aí, então, eu vou pedir para o usuário digitar as informações. Por exemplo, digite a matrícula. E aqui, um detalhe. Vou ler com o scanf, a matrícula vai ser um número inteiro. Então, %d, onde que eu vou salvar essa informação? E-comercial, p.matrícula. Agora aqui tem um detalhe. Perceba que, quando eu peço para o usuário digite uma matrícula, o usuário, qual que é a ação que o usuário executa? Ele vai digitar um número e vai pressionar a tecla Enter no teclado. Aqui com esse scanf nós estamos lendo apenas um número, o %d indica que é um número inteiro. O Enter, a tecla Enter, que é representado pelo caractere /n,
ele vai ficar no nosso buffer de teclado e eu preciso remover esse enter de lá. Se não, como eu vou ler o nome aqui agora, ele vai pegar esse enter e vai colocar como nome. Então, como que eu removo esse enter? Outro scanf para ler um caractere. Qual caractere? Qualquer um. Então, qualquer caractere que tiver no buffer do teclado, ele vai consumir, ele vai remover esse caractere de lá. Então, agora, se você quiser testar, comente essa linha depois, a hora que nós formos testar, comente essa linha no seu código, dessa forma, e aí você vai perceber que ele vai passar direto aqui, ele vai pedir o nome e vai passar direto. E quando você imprimir o nome, ele não vai aparecer nada, ele só vai saltar uma linha, porque ele vai colocar no nome o contrabarra N. Aqui, então, agora eu vou pedir um nome, digite o nome, e eu não vou usar o scanf, porque o scanf tem alguns empecilhos. Primeiro, que scanf não verifica o tamanho do meu vetor, então se o usuário digitar, qual que é o tamanho aqui do nosso vetor? Lembrando, 50. Se o usuário digitar um nome muito extenso com mais de 50 caracteres, eu até poderia colocar aqui um scanf %s, que é para string, só que ele ia ler todos os caracteres que o usuário digitou e ia tentar colocar aqui. E isso pode fazer a gente perder informação, isso pode gerar problemas. Outro detalhe, se o usuário digita um nome composto com espaço, o scanf por padrão só lê até o primeiro espaço. E eu quero ler o nome completo que o usuário digitar, porém não ultrapassar 50 caracteres. Então eu vou utilizar o fgetS. E o fgetS ele recebe 3 parâmetros. O primeiro, onde eu vou salvar esse nome? Eu vou salvar esse nome em p.nome. O segundo parâmetro, qual a quantidade máxima de caracteres que ele pode ler? É o tamanho do nosso vetor, 50. E o terceiro e último parâmetro é de onde ele vai ler esse nome? Da entrada padrão do computador, do nosso teclado. Como que eu indico que é o teclado? stdin. Então, esse stdin diz que é para ler da entrada padrão do computador, que é o teclado. Feito isso, perceba que nós já temos a matrícula e o nome. O que falta agora? Eu vou retornar essa variável p, que é a pessoa que nós acabamos de criar. Então, finalizamos a nossa função para ler uma pessoa. Eu vou voltar aqui na nossa função inserir e eu tenho aqui uma pessoa, eu vou chamar de PES, só para diferenciar dessa variável aqui. Ah, mas estão em funções separadas, poderia ser P. Sim, poderia ser P, não tem nenhum problema. Mas para quem está começando a programar, para quem está aprendendo, às vezes isso causa confusão e eu já vi muito aluno achando que esse P aqui é o mesmo P que está aqui. São variáveis diferentes, estão em lugares diferentes. Então, só para diferenciar, eu vou chamar essa aqui de PES. Recebe sinal de atribuição. O que ela vai receber? Agora eu vou então chamar a minha função ler pessoa. Então, quando essa função for chamada, será pedido o número da matrícula, será pedido o nome, e essa pessoa que nós acabamos de preencher será retornada para quem? Para essa variável aqui. Feito isso, nós podemos agora fazer propriamente dito a nossa inserção na tabela. Mas, para inserir na tabela, nós precisamos do nosso código. Em que posição da tabela eu vou inserir, certo? Então, eu vou criar aqui um int, vou chamar de índice, e aí o que esse índice vai receber? Como que a gente gera? Lembra, nós já criamos aqui a nossa função gerar código hash passando uma chave. Eu vou chamar justamente essa nossa função, gerar código hash. Quem é a chave que eu vou mandar? A pessoa que nós acabamos de criar, ponto matrícula. Então, a matrícula será utilizada como chave. Baseado nessa chave, será calculado, então, qual o índice da tabela que essa pessoa será inserida. Feito isso, nós temos, então, o nosso índice. Agora, lembre-se sempre do seguinte, pode ser que ocorra uma colisão. O que é uma colisão? Chegar nessa posição da tabela, opa, já tem alguém nessa posição.
Então, nós precisamos contar com essa possibilidade. E aí, nós não vamos chegar aqui diretamente na nossa tabela e inserir não. O que nós vamos fazer? Usar uma repetição, um while. O while o quê? Enquanto o que acontecer? Enquanto a nossa tabela na posição índice ponto matrícula for diferente de -1, lembra que aqui em cima nós fizemos um procedimento para inicializar toda a nossa tabela com a matrícula igual a -1. Então, se tiver -1, significa que a posição está vaga. Voltando aqui para o inserir, enquanto tabela na posição índice, que nós acabamos de gerar aqui, ponto matrícula for diferente de -1, significa que nessa posição aqui já tem alguém. E aí o que eu vou fazer? Eu preciso gerar um novo índice. Então, índice vai receber. Lembra o que nós fazíamos lá? Na nossa tabela linear, nós íamos para o código seguinte, certo? Então, você talvez pense, não seria mais simples fazer índice mais mais? Ok, eu concordo com você. Seria muito mais simples fazer índice mais mais, e aí eu testo a posição seguinte. Então, se o meu índice foi 3, então a minha tabela na posição 3 é diferente de -1, significa então que já tem alguém lá. Então, eu vou para a posição 4. Mas se eu fizer isso aqui, tem um problema. Vamos voltar aqui em cima. Qual o tamanho da minha tabela? A minha tabela tem tamanho 19. Quais os índices válidos para a minha tabela? De 0 a 18, certo? Aí, qual que é o problema? Imagine que, por azar, o índice gerado aqui foi exatamente 18. Aí eu verifico. Tabela na posição 18. Possui alguém? Possui. Quando eu incremento, eu vou para o 19. Só que a minha tabela não possui o índice 19. Ele tem que voltar para o 0. Mas como que a gente faz para resolver isso então? Muito simples. Ao invés de fazer esse incremento aqui, a gente chama novamente a nossa função gerar código hash. E aí, qual a chave que a gente vai mandar para lá? O índice que nós tínhamos mais 1. Aí perceba o que acontece. Eu estou mandando aqui na primeira vez a matrícula do usuário. Imagine que gerou aí o código 18. Aí eu verifico a minha tabela na posição 18, já tem alguém. Então, índice vai receber qual código gerado? Eu mando 18 mais 1, 19. Ok, perfeito, é isso mesmo que é para fazer. Quando chega lá na nossa função de gerar o código, olha o que vai acontecer. 19 dividido por 19, qual que é o resto dessa divisão? É 0. Então, automaticamente, ele já vai jogar a gente lá para o início da tabela. E se não fosse o fim, imagina que deu 5. O 5 já tem alguém nessa posição. Eu mando, então, para a função 5 mais 1, 6. Qual que é o resto de 6 dividido por 19? É 6. Então, ele retorna o próprio 6. Então, não faço o incremento aqui, senão você vai ter que verificar se esse índice gerado está ou não dentro dos limites válidos de acesso à sua tabela. Então, chama novamente a função, passando o índice mais 1. Se for o último índice válido, ele vai te retornar 0, então para o início da nossa tabela. Se não, ele vai incrementar de 1 em 1. Quando esse enquanto terminar, perceba o seguinte. Quando esse enquanto for falso, quando esse teste aqui der falso, nossa tabela na posição índice ponto matrícula é diferente de -1, falso. Significa que nessa posição não tem ninguém. Então, é nessa posição, tabela, na posição índice, eu vou colocar aí a pessoa que nós acabamos de criar. É nessa posição, então, que eu vou inserir a minha pessoa. Lembrando, perceba que aqui nós não estamos fazendo nenhuma verificação de quantas pessoas eu já tenho na minha tabela. Lembra, a tabela hash é extremamente eficiente para busca. E, idealmente, ela deve ser criada quando você já sabe o tamanho do seu conjunto de elementos. Então, é uma estrutura que não vai ficar recebendo inserção indefinidamente.
Em algum momento ela vai ser criada, vai receber uma série de inserções e a partir daí serão realizadas muitas buscas. Porque se nós formos inserindo, em algum momento nós vamos ultrapassar aí o tamanho dessa nossa tabela. E aí, de novo, se você tem que fazer muitas inserções desse tipo, então uma lista encadeada, uma árvore, uma pilha, uma fila, uma outra estrutura de dados talvez será mais eficiente. Dando sequência, vamos fazer agora a nossa busca. Vamos fazer aqui um procedimento. Novamente, se você quiser fazer uma função retornando alguma coisa, fica a seu critério. Eu vou fazer um procedimento void, sem nenhum retorno. Vou chamar de buscar. E aí não tem como fugir, nós precisamos receber aqui algum valor, o valor que a gente deseja buscar. Nesse caso eu vou chamar esse valor de chave. Vai ser nada mais, nada menos do que a matrícula do usuário. Feito isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer, gerar o índice de acesso com essa chave. Como que a gente faz isso? Vou chamar novamente a nossa função gerar código, passando a nossa chave. Então, ela vai receber a matrícula, vai gerar um código e vai retornar para a gente esse código. E aí, novamente, nós precisamos, então, percorrer algumas posições da nossa tabela. Então, tabela, em qual posição? Índice, ponto, matrícula é diferente, e aí lembrando, é diferente de quê? O que representa ou o que diz para a gente se essa posição aqui está vazia ou preenchida? O menos 1. Então, eu só vou fazer alguma coisa aqui dentro se essa posição for diferente de menos 1. Então, acessei essa posição índice e a matrícula é diferente de menos 1. Agora, eu vou colocar um if aqui, vou acessar novamente a mesma posição, ponto matrícula, e vou verificar se é igual à chave que o usuário está procurando. E aí, se esse teste for verdadeiro, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou retornar um ponteiro para essa pessoa. Por que um ponteiro? Já vai ficar claro para vocês. E aí eu vou alterar aqui, eu confundi o buscar com o imprimir. Então eu vou retornar uma pessoa. Como que eu digo que esse retorno é um ponteiro? Pessoa asterisco. Então aqui eu vou ter então return tabela na posição índice. Nós temos aqui uma pessoa. Só que eu vou retornar o endereço de memória onde essa pessoa está. Então, e-comercial aqui na frente. Agora, e se esse teste aqui for falso? O que nós vamos fazer se esse teste for falso? Nós temos aqui um else. Nós precisamos percorrer essa nossa tabela, certo? Então, eu vou fazer algo semelhante ao que nós fizemos lá no inserir. Eu preciso ir para o próximo índice. Como que eu vou para o próximo índice? Gerar índice, passando o índice que eu tenho mais 1. Então, eu vou gerar um próximo índice. Gerei um próximo índice, o while volta e vai testar de novo para esse novo índice. A matrícula é diferente de menos 1? Se for, significa que tem alguém ali. Novamente, eu verifico se é o que eu estou procurando. Se for, eu retorno esse endereço. Se não, vou gerar o próximo índice. Até que, se o elemento não existir, em algum momento eu vou cair numa posição vazia. E aí, se eu cair numa posição vazia, perceber esse nosso while que termina aqui. Esse nosso while terminou e eu não retornei o endereço de ninguém. Significa o quê? Significa que o elemento que está sendo buscado não está na nossa tabela. E aí, por isso que eu preciso retornar um ponteiro. O que eu vou retornar aqui? Return null. Return nulo. Significa, então, que o elemento que foi procurado não está na nossa tabela hash. Se eu não retornar um ponteiro, se eu retornar o tipo pessoa, eu não consigo retornar nulo aqui. E aí, como que eu retornaria uma pessoa nula? Então, por isso que eu estou utilizando o retorno de um ponteiro para um objeto pessoa. Se encontrar esse elemento, eu retorno o ponteiro para a nossa pessoa. Se não, eu retorno nulo.
Também é muito interessante a gente saber, a gente ter uma ideia de como está a nossa tabela. Vamos então aqui abaixo fazer um procedimento, agora sim um procedimento, para imprimir toda a nossa tabela. E esse procedimento aqui ele é bem simples. Vou criar aí uma variável para um laço, para um for, e vou percorrer de 0 até menor que o tamanho dessa nossa tabela. E aí eu quero diferenciar as posições vazias das posições não vazias. Como que eu faço isso? Vou colocar um if aqui, a nossa tabela na posição i, ponto, matrícula é diferente de -1, sem aspa. Então, na posição i, ponto, matrícula é diferente de -1, significa que eu tenho alguém ali. Então, eu vou imprimir as informações que estão ali. Vou imprimir o nosso i, vou colocar um sinal de igual, vou imprimir a nossa matrícula, vou dar uma tabulação e vou imprimir o nome. Então, de onde virão essas informações? O nosso índice aqui é o i. Esse nosso segundo número é a matrícula. Onde está a matrícula? Na nossa tabela, na posição i, ponto, matrícula. E o nosso nome. Onde está o nosso nome? Tabela, na posição i, ponto, nome. Agora, e se o nosso if for falso? Eu vou então simplesmente imprimir o índice, %d, o sinal de igual e vou saltar uma linha. Quem é esse nosso i? Quem é esse nosso índice aqui? É o nosso i. Então, feito isso, finalizamos a nossa impressão. Eu vou apenas colocar aqui em cima um printf para separar essas informações na tela a hora que a gente for imprimir. Aqui vou saltar uma linha e vou colocar outra aqui no final quando o nosso para terminar. Vou saltar uma linha, uma série de tracinhos e vou finalizar saltando uma linha também, ponto e vírgula. Ok, está chegando a hora da gente testar o nosso código. Então nós temos inserção, nós temos busca e nós temos impressão. Aqui no main, vamos então criar uma espécie de um menu aqui para o usuário. Variável op, vou criar aqui um do while, enquanto o op for diferente de 0, por que 0? Porque eu quero. Eu vou escolher a opção 0 para o usuário sair do programa. Vou dizer para o usuário quais são as opções. 1. Inserir, vou saltar uma linha. 2. Buscar, vou saltar uma linha. 3. Imprimir, vou saltar uma linha. E 0. Sair. Vou saltar uma linha. Vou ler essa informação que o usuário vai digitar. É um número inteiro, então %d. Vou salvar em e-comercial, nossa variável op. Feito isso, eu vou colocar aqui dentro agora o famoso switch case com a nossa variável op. E aí, qual que vai ser a nossa primeira opção? Vou colocar como primeira opção aqui o case 0, apenas para a gente poder colocar lá no final o default. Saindo. Lembrando, todo case precisa ter um break, senão ele vai fazer na sequência tudo que tiver abaixo. Então, case 1, aqui nós teremos a impressão. Vou fazer todo o case depois, todo o switch case, depois eu volto e vou colocando as chamadas às nossas funções. Case 2, qual que é a opção 2? Buscar. Temos aqui o nosso break. Case 3, que é imprimir, temos aqui o nosso break. E aqui embaixo, então, o default. É sempre interessante ter o default, porque o usuário pode digitar um número diferente, de 1, de 2, de 3, de 0.
E aí você tem que dizer alguma coisa para ele, né? Que a opção, por exemplo, é inválida. Então, opção inválida. Ok, está pronto o nosso case. Bom, quase pronto. Vamos lá. Opção 3 é imprimir. Então, eu vou simplesmente chamar o nosso procedimento, imprimir. Opção 1, eu quero inserir. Também eu vou simplesmente chamar o inserir, porque aqui no inserir eu estou chamando o ler pessoa. Então aqui nós iremos digitar as informações de uma pessoa. Agora, no buscar, nós precisaremos pedir para o usuário qual a chave ele quer buscar. Então, vamos criar aqui outra variável chamada chave. E aqui então na opção 2, printf, digite a matrícula, né? Matrícula a ser buscada. E aí então eu vou ler o que o usuário vai digitar. É um número inteiro, vou salvar na nossa variável que eu chamei de chave. E agora sim, vamos então chamar nossa função buscar passando a chave. Mas, se eu não estou equivocado, a nossa função buscar retorna um ponteiro para a pessoa. Então, vamos verificar lá dentro do main qual foi o retorno que nós tivemos aqui. Vamos criar aqui um ponteiro para uma variável pessoa, asterisco P. E aí aqui eu vou fazer o P recebe o retorno da nossa função. Vou colocar um if. If P significa que eu posso simplesmente fazer assim. Eu poderia fazer isso aqui, diferente de null. Mas, se eu simplesmente fizer isso aqui, ele já faz o mesmo teste. P diferente de null? Se for, eu vou então imprimir na tela, printf, as informações dessa pessoa que nós acabamos de buscar. Vou colocar aí uma tabulação, saltar uma linha, colocar uma tabulação, vou imprimir a matrícula. A matrícula é um número inteiro. Vou colocar outra tabulação, vou imprimir o nome é uma string. Vou saltar outra linha aqui no final. Então, de onde virá a matrícula? Lembrando, esse P aqui agora é um ponteiro, certo? Então, aqui eu não vou colocar ponto, eu vou colocar a seta. Eu só uso ponto quando eu estou manipulando o próprio objeto. Aqui eu não tenho o próprio objeto, eu tenho um ponteiro. Então, P seta matrícula e P seta nome. Uma outra forma de fazer isso aqui seria esta. Asterisco P ponto. Aí você pode usar o ponto se você colocar o asterisco. Por quê? Esse asterisco está dizendo para o computador que você quer pegar o conteúdo apontado pelo ponteiro. Mas eu prefiro esta forma aqui. Eu acho ela mais abreviada e difere da criação de uma variável do tipo ponteiro. Perceba que aqui também a gente usa asterisco. Então isso acaba confundindo muito as pessoas. E aí eu prefiro usar sempre a seta quando eu estou manipulando um ponteiro. Agora, e se retornar null? Else, printf, novamente, vou saltar aqui duas linhas e eu vou colocar aqui matrícula não encontrada. Feito isso, se eu não esqueci nenhum detalhe, no case 0 estamos saindo, no case 1 estamos inserindo, no case 2 estou buscando e verificando o retorno, opa, só um A. No case 4 estamos imprimindo e no default opção inválida, enquanto o OP foi diferente de 0, então aqui eu peço OP novamente. Vamos testar o nosso programa. Eu vou aqui habilitar a nossa abinha de logs para, se der algum problema, a gente ver ali qual foi a mensagem exibida. Ok, temos aqui o nosso programa funcionando. Eu vou arrastar aqui para o lado e vou aumentar um pouco o tamanho do nosso terminal para facilitar a nossa visualização. Vamos tentar inserir uma pessoa. Então digite a matrícula,
254. Novamente, eu estou gerando de forma completamente aleatória essas matrículas, então não tem aí nenhum critério. Nome, Maria. Perceba que aconteceu alguma coisa de errado aqui. Ele deveria ter finalizado e voltado para um menu. Então tem algum problema aqui. Vamos verificar qual é esse problema. Vocês lembram quando eu mencionei do nosso primeiro procedimento que nós fizemos, inicializar tabela? O que acontece é que ele entrou em loop infinito. Por que ele entrou em loop infinito? Inicializar tabela inicializa todas as posições da nossa tabela com -1, certo? Quando ele está chegando em inserir, ele está olhando. Essa posição é diferente de -1? Na verdade, todas estão sendo diferentes de -1, porque eu não inicializei com -1. Simplesmente isso. Perceba como programar é detalhista. Então, aqui fora da repetição, nós vamos fazer isso uma vez só. Nós vamos simplesmente chamar o nosso inicializar tabela uma única vez. Agora sim, acredito que vai funcionar. Nós alteramos o nosso código, então vamos compilar novamente o nosso programa. Vou arrastá-lo aqui para o lado, aumentar aqui o tamanho do terminal. Vamos testar novamente a inserção. 258, Maria, perfeito. Inseriu, voltou para o nosso menu iniciar. Vamos usar a opção 3 para imprimir, para verificar como está a nossa tabela. Perceba, todas as posições estão vazias, exceto a posição 11. Por quê? A matrícula 248 dividido por 19, que é o tamanho da nossa tabela, deu o resto 11. Então, por isso que Maria ficou na posição 11. Como eu disse que o máximo eram 10 elementos, vamos inserir mais alguns. Até o momento nós temos 7 pessoas inseridas na nossa tabela. Perceba que aqui, como o número é um pouco menor e esta matrícula também acabou ficando desalinhado, mas não tem problema não. Vamos alterar essa nossa exibição aqui. Opção 0 para sair. Vamos então aqui na nossa impressão. Posso fechar agora essa abinha que está aqui. Então, na nossa impressão, eu quero que esses números todos apareçam com 2 casas e estes aqui que são as matrículas com 3 casas, com 3 dígitos. Vamos então compilar novamente o nosso programa. Vou maximizar a nossa tela toda, vamos inserir então novamente. E aí eu vou adiantar esse processo aqui enquanto eu vou fazendo a inserção de pelo menos umas 10 pessoas. Ok, temos aqui agora então 8 pessoas na nossa tabela. Perceba que ficou um distanciamento muito bom. Nós temos vários espaços vagos aqui, temos mais 2 espaços vagos, temos uma sequência de 2 aqui com espaço vago, mais 2 com espaço vago. Então imagine que a gente faça a busca de um elemento que não está na nossa tabela, cuja chave seja exatamente 12. Nós vamos fazer 3 comparações para constatar que esse elemento não está na nossa tabela. Deu 12. Tem alguém na tabela? Tem. É o que eu quero? Não. Eu vou para o próximo, que é o 13. É o que eu quero? Não. Eu vou para o próximo, que é o 14. Tem alguém aqui? Não tem. Então eu constato que ela não está aqui. Vamos agora então fazer uma busca na nossa tabela. Vamos buscar a matrícula 500. Busca a opção 2, 500. Ok, matrícula não encontrada. Vamos agora verificar uma que está 25. Ok, 25, Madalena, está aqui na posição 6. Vamos fazer outra busca aqui, 145, opção 2, 145, Maria, 145, apenas a Maria. Vamos para o 111, opção 2, 111, Tiago, é o que tem a matrícula 111. Vou sair. Então hoje nós aprendemos a fazer uma tabela hash linear, onde toda colisão é inserida na próxima posição vaga da nossa tabela. Se ficou alguma dúvida,
Comenta e deixa aí nos comentários que eu farei o possível para ajudar, para esclarecer. Se você não curtiu o nosso canal, curta e dá um joinha no vídeo, isso ajuda bastante o canal. E não perca a aula de amanhã. Amanhã nós faremos uma tabela hash com listas encadeadas, e aí já vai aumentar o grau de complexidade. Cada posição do nosso vetor terá um ponteiro para uma lista encadeada. Então, um grande abraço e até a aula de amanhã.